Em vista do... Boa tarde. Dando início, Coronel Franco, quero agradecer a sua disposição de compartilhar conosco mais uma vez do CMB Online. Queria dizer ao senhor que nós estamos aqui com 17 federações estaduais e em torno de 50 santas casas hospitais filantrópicos nos ouvindo, nos assistindo. Esse CMB Online ele é fechado para o Conselho Consultivo e o Conselho de Administração, por isso está quase a totalidade aí dos membros desses dois conselhos. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer a presença da Adriana Teixeira, Adriana Lustosa, eu acho que também está aí, ao Tiago. Esse CMB Online, Coronel, é para nós discutirmos, entendermos a portaria GM, Ministério da Saúde 373, de 2 de março de 2021. Como disse aqui, nós estamos nas nossas federações, estamos nos nossos hospitais. Depois da exposição feita pelo senhor, nós iremos abrir aqui para tirar dúvida, para esclarecer as nossas instituições hospitalares. A palavra com o senhor, Coronel Franco. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero pedir desculpas, né, pelo meu atraso, mas os senhores estão sabendo o que está acontecendo no país como um todo. Estamos passando, né, uma situação diferenciada ao enfrentamento. Vários estados estão realmente, né, pressionados na rede assistencial, principalmente aí a alta complexidade em leitos de UTI, que já sabemos que é um problema histórico e que realmente é um mês diferenciado ao Ministério da Saúde, porque nunca tantos estados ao mesmo tempo, né, ficaram, eu diria, concomitantemente com as suas redes sobrecarregadas. Isso aí reflete, né, em ações rápidas, ações combinadas, né? Final de semana, o tempo todo, nós estamos preocupados com toda a rede assistencial, e aí envolve toda a rede filantrópica. Mas, em resumo, né, é por isso que nós estamos aqui. Eu acho que nós estamos preparados para enfrentar qualquer tipo de situação, porque já vamos, né, fazer quase um ano de pandemia. Eu acho que teve esse amadurecimento. Hoje, nós podemos ter alternativas inteligentes para que a gente possa otimizar as nossas redes. Mas o que eu queria dizer para os senhores são palavras motivadoras, né? Estamos aí, o Brasil, diante, em relação a qualquer outro estado no mundo, está sabendo sair dessas situações difíceis. Eu acho que vários números são colocados pela imprensa, mas quando nós, como já aconteceu, vamos verificar em loco o nosso lado assistencial, inclusive eu tive no hospital filantrópico nosso, lá no estado de Santa Catarina, mais precisamente Chapecó, né? O resultado é muito bom, o hospital lhe respondeu, né, da maneira que tem que responder, são leitos de excelência. Eu gostei muito do que eu vi, fiquei muito satisfeito, e eu falei, pô, bacana eu entrar no hospital filantrópico e ver esse retorno. Secretário, né, na mesma maneira que eu critiquei qualquer tipo de fluxo dentro do hospital, ao mesmo tempo o gestor do hospital anotou a ideia, já falou que ia implementar a ideia, e é um hospital filantrópico, né? E ali eu gostei, como eu me senti tão à vontade, que parecia ser um hospital totalmente público. E eu fui muito bem acolhido nas opiniões, e eu acho que juntos podemos traçar várias alternativas, e isso aí vai dar resultado em salvarmos cada vez mais vidas. Eu queria passar isso para os senhores, né? Por mais que a imprensa esteja
esteja, nesse exato momento, rotulando dados que dê um sentido alarmante na nossa sociedade, eu queria dizer para vocês que tanto a rede filantrópica quanto a nossa rede pública e também, abre aí, a nossa rede privada também, estão saindo muito bem, tá ok? Eu acho que o mundo, ele sofre, mas o Brasil, por ter o SUS, ele está enfrentando essa guerra de cabeça erguida. Eu sempre falo o seguinte, né? As vidas estão sendo ceifadas, mas o acesso à saúde está sendo dado. Isso é o mais importante. O acesso à saúde está sendo oferecido, né? O doente Covid ele está sendo assistido. A minha preocupação é sempre, né? É quando a gente vê que o doente ele não está sendo assistido. Aí é o momento realmente de tomarmos atitudes mais radicais, atitudes que nem o STF, como chama, atitudes que eles gostam de colocar, atitudes mais de moderadas a grosseiras, né? E é isso que o Ministério da Saúde está procurando não tomar, porque a última análise é a gente fazer remoção aeromédica, etc., somente quando realmente o aspecto, né, de toda a rede assistencial ela não está sendo muito bem assistida. E eu até brinquei, viu, Miróclito, né? Lembra que quando a gente colocou aqui, foi meses atrás, né? E foi colocado aqui que a Santa Casa de Manaus ela tinha sido fechada, lembra disso? Meses atrás, né? Daí não sabia o motivo é A, B, C ou D. Aí eu perguntei, na época, olha só, né, para a Secretaria de Saúde, se a Santa Casa tivesse aberta, e se ela tivesse hoje um papel como outras Santas Casas tivesse, era mais uma força para a população de Manaus, né? E eu verifiquei isso. Como um hospital de grande porte faz falta no momento desse? Né? Eu acho que hoje, né, todo mundo reflete quando a gente tem o desprazer de verificar, né, um fechamento de um hospital ou um colapso de um hospital. Então, é por isso que eu reafirmo, eu queria passar para os senhores, que eu fiquei muito feliz do que eu vi em alguns hospitais filantrópicos, como eles têm um poder de reação rápida. Eu posso destacar o que eu visitei ultimamente, que foi um hospital regional de Chapecó, e eu gostei do que vi. Eu não posso falar nada do para trás, mas do que eu vi, assistência ao doente, gostei muito da qualidade do que eu vi. Tá? E, como o doutor Mirclos falou, vamos direto ao assunto. Vocês colocaram a pauta, que é justamente sobre a nova portaria, sobre os leitos de UTI. Nós preparamos, eu e a doutora Adriana, preparamos para os senhores uma apresentação, é muito rápida, simples, para que os senhores entendam, né, e possam tirar dúvidas aí. Qualquer estabelecimento da nossa confederação pode, se quiser que eu pare a apresentação para responder, terei o imenso prazer de responder. Se por acaso eu não tiver o conhecimento técnico, vou passar humildemente para a minha melhor diretora aqui da assistência domiciliar de urgência e emergência. Tá? É a, né, diretora hospitalar, né, de assistência hospitalar e domiciliar de urgência e emergência, doutora Adriana. Eu estou acompanhado também aqui à minha esquerda do nosso assessor direto, engenheiro de construção civil, Jorival, que está à frente também do nosso PERSUS, né? Nosso plano estratégico de radioterapia, que os senhores conhecem do SUS. E aí, às vezes, se vocês quiserem perguntar sobre algum projeto que esteja nos hospitais dos senhores
e que tem alguma dúvida, o engenheiro Jolival ele possa responder, e aí vocês também possam sanar qualquer tipo de dúvida em relação ao PERSUS. Até mesmo que, nesse ano de 2021, estamos traçando uma nova estratégia para a ampliação do PERSUS. Tá ok? Eu vou mandar aqui, a apresentação. Todos estão visualizando leitos de UTI? Sim. Todos estão visualizando? Sim, coronel, pode dar continuidade. Então, próximo slide. Pode seguir. Exatamente. Vamos parar nesse slide aí. Para que os senhores entendam, é importante a gente fazer um alinhamento para que a gente não possa confundir, né? Leitos COVID, como houve uma política totalmente diferenciada, pagamento antecipado, etc., etc., com portarias delineadas. Aliás, toda a legislação em relação à pandemia foi totalmente diferenciada. Existiu uma emenda constitucional 106, existiu uma lei 13.979, existiu a nossa portaria 188 falando da SPIN, existiu portarias limitando como é que se, né, faz as aberturas de leitos COVID, leitos de UTI COVID, hospitais de campanha, etc. Então, houve uma legislação particular para os nossos leitos de UTI COVID-19. O impacto anual desses leitos, entre autorizado, prorrogado pela primeira vez, prorrogado pela segunda vez e renovado, o impacto foi de 3,9 bilhões. O que eu queria que os senhores entendessem nesse slide? Que, às vezes, o leito que era autorizado é o mesmo leito que era prorrogado pela primeira vez, é o mesmo leito que era prorrogado pela segunda vez, e se, por acaso, acabou o período de prorrogação, ele era renovado, e essas 4 situações eram referentes ao mesmo leito. Então, quando a gente colocava, né, olha, foi feito mais de 12 mil habilitações. Na verdade, na hora que eu autorizo, era uma habilitação, na hora que eu prorrogo, era outra habilitação, na hora que eu prorrogo pela segunda vez, era outra habilitação, na hora que eu renovava, era outra habilitação do mesmo leito. Porque isso equivalia à análise processual. Eu tinha que analisar o leito, verificar se ele realmente tinha as condicionantes para ser prorrogado ou tinha condicionantes para ser renovado. E isso causou, durante o ano de 2020, né, uma diferença de números. Quando eu falava de habilitação de leitos COVID, que era uma legislação totalmente à parte da legislação de leitos de UTI, que eu falo convencional, isso trouxe, né, por parte da imprensa, por parte de outros gestores, não, foi habilitado 5 mil leitos. Meu amigo, não quer dizer que tenham 5 mil leitos existentes fisicamente. Foram 5 mil processos, né, aprovados. E aí tem que verificar se é a prorrogação, se é a renovação e se é o mesmo leito. Então, teve essa dicotomia que, em relação aos leitos convencionais, a gente não tem dúvida. Eu habilito o leito convencional e aí é incorporado ao teto MAC, e você já sabe muito mais do que eu. Mas, todavia, em relação aos leitos COVID, existe uma legislação própria e que isso, pela nomenclatura ser tratada como habilitação,
causou muita dúvida na cabeça dos gestores e muita dúvida na cabeça aí de alguma imprensa que tentou tirar, né, dessa interpretação maldosa alguns resultados. Então, só queria passar para vocês que o Ministério da Saúde ele autoriza os leitos Covid e que realmente quem habilita o leito é o gestor da ponta da linha. Ele é que cria o CNES, né, leito de UTI Covid, solicita, né, a participação do custo tripartite, temos os nossos critérios e aí a gente realiza o pagamento antecipado. Tudo isso aconteceu no ano de 2020. Agora, próximo slide. É o que os senhores colocaram na pauta. Então, veio a Portaria de Autorização de Leitos 2021, na qual temos 3.160 leitos de UTI adulto Covid, 41 UTI pediátrico, total de 3.201 leitos em todo o país, que estão previstos nas competências de janeiro, fevereiro e março. Eu queria dizer para os senhores que o impacto financeiro dentro de validade dá uma estimativa de R$ 361.776.000. O que equivale àquilo ali? Equivale ao mês de janeiro e fevereiro, que estão com os processos pelo SAIPS, inclusive eu estou colocando aí todos os processos que entraram após o dia 11 de dezembro, não é isso, Sandro? E que foi aprovado pelo Ministério da Saúde, e que faz um impacto estimado nesse valor. Aí vocês falam, e os leitos relativos ao mês de março, que entrou pelo site, eles serão abraçados pela medida provisória, só que eu ainda não fechei o mês de março. Então, é importante que vocês entenderem que os leitos eles entram pelo site e eu vou mostrar justamente esse fluxo para que vocês não tenham dúvida. Então, vamos lá. Próximo é o fluxo de autorização dos leitos, né, da nova portaria, que não tem muito mistério. Vamos lá. SAIPS gestor, o gestor da ponta da linha. Análise e aprovação do DARU, que é a nossa diretoria de assistência. Se aprovado, se tiver pendência, retorna para o gestor. Se for aprovado, minuta da portaria, análise do orçamento, aprovação da portaria, publicação da portaria do Gabinete do Ministro e comando para pagamento para o Fundo Nacional, que é o DERAC. Quando eu botei aquele asterístico ali, ó, mês fechado, aí vocês vão perguntar, o que significa o mês fechado? Se por acaso, né, o gestor ele entrou no dia 15 de fevereiro pelo SAIPS, e o processo dele foi aprovado normalmente, eu publiquei essa portaria no dia 28, estou dando exemplo, de fevereiro, que é o último dia de fevereiro, ele simplesmente vai ser beneficiado pelo mês de fevereiro. Ah, mas por quê? Porque não tem como eu repassar para o gestor, né, a diária. Eu tenho que passar o mês fechado. Os nossos sistemas aqui de repasse de financeiro, ele não tem como separar a diária e do mês fechado. Até porque não dá tempo para desenvolver essa alteração dentro do sistema. Então, isso foi traçado, independente dos fluxos de autorização de leitos, para que a gente pudesse, né, o mais rápido passar o recurso dessa medida provisória. Então, vocês verifiquem que esse tipo de circuito já é o circuito que é adotado para habilitação de leito convencional. O único detalhe, pessoal, é que esse recurso para leitos de UTI Covid é um recurso temporário. E o leito convencional, ele fica incorporado ao teto MAC dos senhores, dos gestores da ponta da linha, e que essa é a grande diferença. Mas esses repasses, né, de recurso para os senhores, eles serão feitos
mensalmente no mês fechado, tá ok? E serão repasses, né, baseado no que temos, né, autorizados pela nossa gestão do departamento, pela SAES. Aí vocês perguntam, e o leito? Ele fica autorizado? Ele é renovado? Não, não tem renovação, não tem nada. Se o gestor da ponta da linha não mexer no CNES e solicitar troca, né, de leito, ele continua sendo renovado automaticamente. Então, não tem mais a figura de renovação e nem de prorrogação. Não tem mais isso. Então, autorizado, ele fica ali, independente se ele está sendo utilizado ou não, ele será pago. Então, eu acho que não tem nenhuma dúvida. Isso aí visa beneficiar, né, a ponta da linha, a dar flexibilidade para o gestor, inclusive ampliar, porque vários leitos nós sabemos que muitos estão sendo ocupados e outros não. Isso aí vai facilitar, por parte do gestor, um investimento que possa, né, ampliar ou até mesmo, né, investir na rede de leitos de UTI, né, que os senhores sabem também que não é só esse valor que faz parte do custo, né? Nosso custo é tripartite, entra a União, entra Estado e entra município. Segue. E aí eu coloco, né, o nosso processo de habilitação e prorrogação. Ano passado foram 19.517 processos entre abril e dezembro de 2020. Esses processos eles foram aprovados. Se eu não me engano, quantos processos nós reprovamos? 11 mil processos reprovados, né? Então, era isso que eu queria deixar para vocês, que o Ministério da Saúde, ele praticamente trabalhou acima de análise de 30 mil, quase 31 mil processos no ano de 2020, entre abril e dezembro, né? 31 mil processos para analisar e para habilitar. Para os senhores saberem que o meu departamento ele não ampliou o efetivo dele. Ele, ao contrário, ele tinha a pandemia, porque o meu servidor também fica doente, e tinha simplesmente que cuidar tanto dos leitos convencionais, como também dos leitos de UTI, leito de suporte ventilatório, etc. Então, o trabalho era enorme, enorme, e não é fácil controlar 19.517 processos aprovados e em torno de 11 mil processos de reprovação. E eu deixei bem claro ali, ó, que quem cadastra o leito existente no CNES são os gestores estaduais e municipais. O Ministério da Saúde, ele não cadastra leito no CNES. Então, quando a imprensa fala, tem 20 mil leitos no CNES, pode, a ponta da linha pode cadastrar à vontade, mas quem autoriza, né, o custeio tripartite é o Ministério da Saúde. Na verdade, se o gestor discricionariamente quiser custear, né, o leito de UTI dele via somente estadual ou municipal, aí é poder discricionário dele. Eu não interfiro em nada. Mas, se ele fizer o encaminhamento via SAIPS, ele terá a ajuda financeira tripartite para manter esse leito de UTI. Então, às vezes, vocês olham o número de leitos no CNES, mas não é o número de leitos que está operacionalmente funcionando pelo sistema tripartite do Ministério da Saúde. Então, por isso que a gente separa o que é autorização e do que é análise processual, né? E, se Deus quiser, os senhores terão uma noção real da quantidade de leitos que estão em operação. Segue. Aí, leitos, que eu chamo leitos de operacionais não Covid, é o que eu falei para os senhores.
De abril a fevereiro, né, é interessante vocês colocarem que, olha só que interessante, o ideal é que houvesse, né, uma troca, né, porque os leitos operacionais não Covid, eles fossem, alguns deles, transformados em leitos Covid, certo? Mas se vocês verificarem, houve um aumento de leitos não Covid. Então, né, a saúde, o SUS como um todo, não deixou de crescer. Abril de 2020 era 22.701, e lá em fevereiro de 2021, né, continuamos com 23.205, ou seja, cresceu, mesmo diante da pandemia, que, ao meu ver, deveria, ali por volta de maio e junho, ter esse tipo de troca, né? Olha, esse leito que hoje é não Covid, vai passar a ser Covid. E não foi isso que foi retratado pelo CNES, na qual eu estou mostrando aí para os senhores. Segue. Leitos operacionais Covid. Então, lá temos abril, maio, junho, julho. Tal. O que foi veiculado pela imprensa? Secretário, em dezembro, foram mais de não sei quantos mil... Olha só, não confundam, né, processos de habilitação e renovação com a existência do leito. Então, pelo CNES, fechamento mês a mês, o mês de dezembro, nós terminamos com 9.536 leitos. Janeiro de 21, nós já tínhamos pago antecipadamente 7.907, 83 leitos. E pela nova portaria, nós pagamos agora 1.135 leitos que estavam funcionando, chegando ao total de 9.125 leitos. Veja bem, de dezembro eu tinha 9.536, janeiro 9.125. Né? Não existe essa figura que o Ministério da Saúde desabilitou, descredenciou. Quem faz todo o movimento no CNES é o gestor da ponta da linha. E pelo número, vocês estão verificando aí, que não houve de dezembro para janeiro nenhuma descontinuidade. Fevereiro, nós pagamos antecipadamente 3.177, mais 83, e pela nova portaria, mais 2.025. Veja bem, mais 41. São processos que os senhores enviaram pelo SAIPS e que o Ministério da Saúde aprovou e que os leitos estão operacionalmente em execução. Então, hoje, eu tenho 5.326. Hoje não, porque eu já estou no mês de março. Mas o que eu passar para os senhores? Que esse dado, né, que o Ministério da Saúde tem é o quem entrou pelo SAIPS, quem solicitou, né, quem solicitou, né, agora em situação, a autorização para abertura do leito, para funcionamento. Quem não solicitou, eu não pude fazer nada. Então, a culpa, né, não é do Ministério da Saúde. Se o gestor solicitou, ok. Se o gestor deixou de solicitar, é porque ele não está precisando. Né? Porque houve em 30 de dezembro repasse de recurso para o Estado e o município, né, em torno de quase R$ 1 bilhão, 890 milhões de reais, para que atendesse, além de leitos de UTI, também outras despesas com a pandemia. Então, eu também não posso saber o que o gestor quer, mas eu só sei que no sistema, tudo que entrou no sistema e que foi, né, aprovado pelo departamento, o Ministério da Saúde ele irá, né, pagar. E como aconteceu no mês de janeiro e fevereiro. E temos recurso também para fazer o pagamento relativo ao mês de março. Pode seguir. Planejamento 2021. As autorizações posteriores a março ficam sujeitas a... Então, até o mês de março,
eu tenho o orçamento muito bem delineado e definido pela medida provisória. Então, eu preciso da aprovação da LOA de 2021, a análise da curva epidemiológica aliada à eficácia da imunização nacional e os critérios objetivos estabelecidos na portaria 1587. Por que isso? Porque nós dependemos também de outras medidas provisórias que elas só vão estar condicionadas com a aprovação da LOA. Então, a partir de abril, né, possivelmente, teremos uma nova portaria, dependendo aí do limite orçamentário, para que a gente possa tratar dessa política. Possivelmente, bem provável, continue sendo com as mesmas diretrizes dessa portaria publicada. Ah, secretário, pode mudar alguma coisa? Se mudar, é porque não tem recurso para bancar todos os leitos de UTI, né, COVID, de forma sem cobrar aí a utilização do mesmo ou não. Então, nós praticamente estamos pagando todos os leitos solicitados, independente da produção dos mesmos, pelos SEH. Então, talvez, se for mudar alguma coisa, os senhores serão alertados, mas para isso precisamos da aprovação da LOA e de todo esse processo de vacinação, que, se Deus quiser, no mês de março, estaremos vacinando milhares de brasileiros, e que isso vai ter um resultado também diretamente na ocupação de leitos de UTI COVID. Próximo slide. Eu coloquei esse último slide, que a CEIS ela busca pela qualidade dos dados, né? Então, a imprensa ela fomenta muitas coisas e que, na realidade, só a gente aqui sabe a dificuldade que é para padronizar a informação. Então, a verificação de qualidade dos dados sobre leitos habilitados, prorrogados e renovados, isso deu, né, uma falsa ideia de que houve dados descontrolados e etc. Mas, na verdade, era uma interpretação dada a toda a legislação COVID, que não tem nada a ver com a habilitação de leitos convencionais, leitos de UTI convencionais. Então, houve realmente essa publicidade de quantidade de processos aprovados em detrimento dos leitos existentes, né? E toda a política para a habilitação, que eu chamo de autorização de leitos COVID, é totalmente diferenciado da nossa tradicional habilitação de leitos de UTI. Totalmente diferenciada a legislação. E em novembro, para complicar a situação, nós tivemos ataque de vírus, né, e que várias bases de dados houve um prejuízo muito grande para que a gente fechasse e encerrasse essa quantidade de leitos habilitados e também pudesse comparar com a quantidade de leitos físicos existentes. Então, uma coisa é a quantidade de leitos que estão em funcionamento, que são chamados leitos operacionais. A outra é a quantidade de processo que foi analisado e habilitado em 2020. E a gente tem um compromisso com a informação correta e verdadeira. Então, eu queria passar para os senhores essa apresentação. Ela tem uma apresentação nova, muitas instituições não têm essa apresentação, porque eu acabei de encerrar com esse dado, foi um dado que faz parte de fazermos análise e monitoramentos, e nós sempre estamos buscando o compromisso com a informação compromisso com a informação correta e verdadeira, né? Então, a imprensa pergunta e ela fala, mas por que está publicado habilitações? É porque são processos.
Isso aí retrata, né, a realidade sobre o que está sendo na ponta dali? Eu falei que não. Até porque, né, com 23 mil leitos de UTI em funcionamento, são leitos convencionais, faltaria recurso humano para que a gente pudesse ter, foi que nem ventilado aí pela imprensa, 19 mil leitos, né? A não ser que, né, a gente pudesse ter um número absurdo de recurso humano, e aí o país não estava sofrendo tanto com a falta de leitos de UTI. Todavia, né, a gente procurou dar a maior clareza da informação, que não é fácil, para que a gente possa dar essa transparência adequada. Então, é mais ou menos isso. Eu vou passar, pode passar o último slide. É um agradecimento aos senhores. Eu vou passar para a doutora Adriana, que ela vai fazer alguns comentários sobre a nova portaria, e logo em seguida os senhores poderão perguntar. Fique à vontade. Bem, acho que o secretário, com essa apresentação, conseguiu deixar bem claro, né, algumas dúvidas, e eu vou fazer um resumo de tudo que ele falou aqui, de uma maneira assim, bem transparente, no que muda e o que permanece com a portaria a 373, de 2 de março de 2021. O que muda? A nomenclatura, que nós não chamamos mais de habilitação, e sim autorização. Não haverá mais a prorrogação. Então, a gente habilitar aqueles 90 dias e depois prorrogar mais 30, mais 60, não haverá mais essa prorrogação. Não haverá mais a antecipação do recurso, do custeio. Então, a gente vai pagar mensalmente o custeio desses leitos. O recurso para custeio dos leitos de UTI serão transferidos aos entes em parcelas mensais, o que eu acabei de falar. As propostas autorizadas até o último dia de cada mês terão seus recursos de custeio transferidos no mês subsequente. Aquilo que o secretário falou, se a gente habilitar no dia 10, 20 ou 28 de fevereiro, que teria sido, ele vai receber o mês completo do recurso, né? O que permanece? Permanece as solicitações de autorização em caráter excepcional e temporário de leitos de UTI Covid adulto e pediátrico, deve ser encaminhado pelo SAIPS. Então, continua a solicitação no mesmo sistema. Será condicionada a uma avaliação técnica emitida pela CGHD do DARU, né? Então, os técnicos farão a avaliação. Se tiver alguma pendência, ele vai entrar em contato com o gestor para que a gente sane essa pendência que existir. As autorizações serão mantidas enquanto perdurar a situação de calamidade pública no Brasil, decorrente da epidemia da Covid-19. Os valores das diárias de leito de UTI serão mantidos no valor de R$ 1.600, né, conforme definido na portaria. Então, isso é o que permanece, praticamente o sistema ele é o mesmo, apenas em termos do recurso, do repasse do recurso que a gente mudou, né? Em relação à portaria, nós temos 2 anexos. O anexo 1 é exatamente aqueles leitos que, após o dia 11 de dezembro, eles entraram no SAIPS e foram avaliados e aprovados, mas que a gente não tinha como, não teve tempo hábil, né, de habilitar, porque a gente deu esse prazo, né, para que a gente pudesse realmente fazer o processo e habilitar ainda no mês de dezembro. Todos aqueles que foram habilitados no mês de dezembro são exatamente aquele recurso que a gente já pagou antecipado o mês de janeiro e fevereiro, daqueles que são novos leitos e aqueles que foram prorrogados. Então, esse primeiro anexo são exatamente esses leitos que foram até o final de janeiro. E o segundo anexo da portaria são aqueles que foram até fevereiro, analisados e aprovados, tá? Então, todo mês de março está sendo analisado pela equipe, todo dia a gente tem, à medida que vai chegando, nós vamos analisando e autorizando ou entrando em contato, mas está sendo uma dinâmica bem forte. Como o secretário disse, nós estamos numa situação bem diferenciada, porque
O Brasil todo, simultaneamente, está entrando numa situação muito complicada, né? Bem difícil, e está sendo todo mundo ao mesmo tempo, mas o Ministério da Saúde ele tenta dar a resposta o mais rápido possível. É isso, e estamos aqui à disposição. Muito obrigado ao Coronel Franco, muito obrigado à Adriana Teixeira. Eu vou fazer aqui rapidamente comentários aqui e vou passar para o Mário, que tem várias perguntas e aí para vocês. Primeiro, eu queria focar, Coronel, tá, né, realmente na CB online da portaria, não tão importante como aqui o Jorival, da expansão da radioterapia PSUS, que está presente aí. Inclusive, tive reunido via vontade dele, via vontade do Ministério da Saúde, de agora, de alguma forma, solucionar e agilizar os processos. Eu parabenizo, mas vai ter um momento que nós vamos estar discutindo também com isso. Já coloquei a ele, a CNB, à disposição para intermediar com nossas instituições, como sempre nós procuramos, através da CNB, agilizar os processos do Ministério para trazer o dinamismo e dar, né, aos usuários do SUS o mais rápido possível o serviço no nosso hospital. Então, Jorival, muito obrigado. A gente vai ter um momento, Coronel, para que nós possamos aí estar discutindo esse tema. Coronel, só para colocar, o nosso hospital, filiado à nossa Federação da Santa Casa, inclusive a nossa presidente, a irmã Neuza, está presente. Essa instituição que o senhor visitou e tantas outras, toda vez o senhor coloca que são instituições que prestam um excelente serviço. Tenha certeza disso, Coronel. Todas as nossas instituições, todas as nossas casas, hospitais filantrópicos, prestam um serviço, mantêm a sua missão de prestar um serviço de qualidade aos usuários do SUS e com, certo, de 60% a 70% de um custo menor. Mas é um prazer aqui estar aqui novamente aqui com vocês, e eu passo a palavra aqui para o Mário, para os questionamentos, para que nós tenhamos uma reunião e um seminário bem dinâmico e bem objetivo. Mário, por favor. Obrigado, presidente Mirócles, obrigado mais uma vez, Coronel Franco, Duarte, Adriana, o Tiago, o Olavo, toda a equipe aí do Ministério da Saúde por nos proporcionar esse momento. Eu passo a palavra como primeira para poder fazer seus questionamentos para a Fátima, da Federação de São Paulo, ela era 4h30 da tarde, ela já estava aqui no chat fazendo perguntas, então a ansiedade dela para poder esclarecer as dúvidas, e além disso é uma grande liderança nossa que está sempre nos ajudando a direcionar os nossos hospitais para as melhores respostas. Então, a gente passa em primeiro lugar a palavra para a Fátima, rapidamente formalizar a sua dúvida, Fátima. Obrigado, Mário. Coronel, primeira coisa, o senhor parece que leu várias das minhas perguntas e já foi falando sobre elas e me tirou, porque eu tinha 15 perguntas elencadas, só para o senhor ter ideia. Mas o senhor já foi respondendo um monte, então parabéns pela sua didática. Mas a gente tem algumas dúvidas com relação às autorizações feitas no anexo 1, que é de janeiro. Então, entendi que é de janeiro em diante, e o anexo 2, que é de fevereiro em diante. Entretanto, o processamento dessas contas, na grande maioria, já foi encaminhado. E o hospital não dispunha de habilitação, que até então era a regra, e não pôde faturar suas AIHs com diárias de UTI. Como é que a gente vai proceder com relação a isso? E nesse item ainda, a questão de hospital, que ele aparece
no anexo 1 e aparece no anexo 2 também. E uma grande maioria que está em funcionamento e não aparece em anexo nenhum. Como é que a gente procede? Acho que é melhor fazer por partes, né, Mário? Vamos lá, Fátima. A pergunta da senhora, quero agradecer, é inteligente, mas, exemplo, eu não estou aqui, eu estou tentando já responder do mais próximo para o afastado. Quando o hospital, em janeiro, está se repetindo em fevereiro, pode ser que ele entrou com novos leitos, entendeu? Então, em janeiro, ele solicitou, né, a autorização de 10, e em fevereiro ele solicitou a autorização de mais 20. O que eu quero dizer para a senhora, a partir do momento que eu autorizei os 10 dele, ele vai receber os 10 dele em fevereiro, março, ad eterno. Somente até o limite orçamentário, né? Então, eu já respondendo, eu não sei, pode ser que também nós tenhamos qualquer tipo de deslize, mas se por acaso, a Adriana já está anotando aqui, se teve qualquer tipo de deslize, não tem o mínimo problema de eu falar assim, doutora Fátima, erramos. E aí será feito novo cálculo para não prejudicar o Estado de São Paulo. Agora, em relação ao SH, o Ministério da Saúde, em pactuação com o CONAS, com as EMS, inclusive, por até uma solicitação aí, se não me engano, o CONAS falou da rede filantrópica, nós não estamos cobrando produção, tá? Viu, doutora Fátima? A portaria, né, independente, isso eu já falei para o doutor Mircos, e se o Ministério da Saúde entende que não é o momento de eu cobrar produção, é o momento do hospital filantrópico estar pronto para a guerra. Né? Esse é o momento, independente se está ocupado ou não. Então, eu solicito aos gestores da ponta da linha que alterem seus contratos balizados pela nossa portaria. Se eu não estou cobrando, né, produção, por que eles vão cobrar dos hospitais? Seria uma injustiça. Porque a intenção do Ministério da Saúde é que o hospital esteja pronto. Então, o que eu verifiquei em muitas secretarias de saúde? Que, apesar da portaria do Ministério da Saúde não estar cobrando produção, o contrato é antigo. E ficam pagando aos senhores somente o que é produzido. Isso é, na minha visão, né, está totalmente dicotômico a política para o Covid. A política para o Covid é na velocidade do vírus. Esse vírus, ele é letal e é veloz. E as atuais variantes do vírus, eles mostram que realmente a velocidade de contaminação aumentou, todavia não há comprovação nenhuma sobre o percentual de letalidade. Então, o hospital ele tem que estar preparado para receber o paciente. Gente, não existe regulação para leitos Covid, hein? Estamos em emergência, né? A espinha é emergência e saúde pública de interesse nacional. Não existe regulação Covid. O paciente chegou, ele tem que ser atendido, senão ele vai morrer. Viu, doutora Fátima? Não tem cabimento, né, o gestor cobrar a produção do hospital filantrópico. Ele tem que cobrar que o hospital filantrópico amplie a rede, ele tem que cobrar que o hospital filantrópico esteja o leito disponível. Covid. Isso que o Ministério da Saúde que está propagando e está irradiando. Isso aí foi traçado diversas vezes e tomou uma decisão tripartite. Secretário, não é importante? Eu falei, concordo. Na atual situação da curva epidemiológica, é mais interessante que aquele leito esteja vazio, é verdade, porque, de repente, a curva sobe repentinamente e aí o hospital está aberto. Não, ainda vai montar o leito, ainda vai contratar pessoal. Não foi isso que o Ministério da Saúde tem como política. Então, eu acho interessante que esses contratos que estão cobrando a produtividade do hospital, eles sejam alinhados à política do Ministério da Saúde por meio dessa portaria. Em nenhum momento eu falei de produtividade. Ao contrário, se o gestor credenciou o leito e o leito foi aprovado, independente da produção,
ele vai receber o mês fechado. Como eu bem coloquei ali, os 30 dias, as diárias dele. Tá ok? Agora, Isso, coronel, se o leito não foi habilitado, o hospital não pode informar. E também, como é que vocês fazem... como é que a gente pode ter uma nota técnica orientando os gestores que eles devem repassar pelo leito disponibilizado e conforme a portaria? E aqueles leitos que até agora não foram autorizados e que já venceram, porque nós temos um número significativo, pelo menos no estado de São Paulo, de leitos que venceram em janeiro e fevereiro e que não constam do anexo 1 nem 2. Eu tenho uma série de hospitais nessa situação pelo país afora. Eu vou passar isso, eu vou passar para a doutora Adriana, mas olha só, o que é o comprometimento do Ministério da Saúde? Tudo que foi via SAIPS, tudo, e que houve aprovação, isso aí, minha eterna briga até com a doutora Areta lá no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde irá arcar com a despesa, tudo. Agora, eu não tenho culpa, doutora Fátima, se o gestor da ponta da linha nem colocou o leito no SAIPS. Aí como é que eu vou enxergar a senhora? Eu não consigo. Porque, às vezes, o gestor da ponta da linha, como o Estado do Paraná, ele credencia o leito de UTI e fala assim, secretário, o Estado do Paraná vai bancar esses 1.000 leitos de UTI aqui. Eu não consigo, se ele, por acaso, ele não credenciar o leito no SAIPS, ou credenciar, se ele não solicitar via SAIPS, né, a participação do Ministério da Saúde tripartite no custeio do leito, eu não vou enxergar. Então, é por isso que eu preciso do ofício lá via SAIPS da senhora falando assim, ó, do gestor, olha, eu quero, né, que seja autorizado pelo Ministério da Saúde esses 10 leitos de São Paulo. Se por acaso o Estado não fez isso, como é que eu posso ajudar a senhora? A senhora está entendendo? Agora, se a senhora tiver a relação via SAIPS que o Ministério da Saúde errou, eu sou o primeiro a retificar a portaria, republicar de novo e irei pagar os leitos que estão no SAIPS. E aí, com certeza, eu vou brigar com a minha melhor diretora aqui. Coronel, Adriana, só para dizer, no chat aqui, a gente já tem 3 exemplos da Santa Casa de Santos, da Santa Casa de Itapeva e da Santa Casa de Ourinhos, que não constavam do anexo 1 e anexo 2. Então, eu já proponho, de repente, Adriana, da gente ter um link aqui dos hospitais que estão nessa situação, formalizarem esse cenário, a CMB, e a gente ir compartilhando com vocês as respostas e as soluções para esses casos, que fico à disposição. Mário, com certeza. Dona Fátima, a gente tem uma nota informativa, número 38/2021, que saiu junto com a portaria, tá? Onde a gente fala sobre a publicação da nova portaria, falando exatamente o que mudou, o que não mudou, o que continuou, aquele resumo que eu fiz aqui, tá? Então, já tem a nota técnica. Mário, a gente pode sim fazer esse link, entendeu? Passar para mim. Alguns foram solicitados no final do mês de fevereiro, tipo dia 26, 27, e não deu tempo de ser analisada e a gente publicar, porque a portaria saiu dia 2. Então, para a portaria publicar, não sou eu que publico, ela tem um processo para ser publicado. Então, alguns hospitais, alguns estados ou municípios entraram no site e fizeram a solicitação no final do mês. Mas aquilo que o secretário falou, todos aqueles que saíram no mês de fevereiro, mesmo que tenha sido no final do mês, ele vai receber. Pode não estar no anexo, por quê? Porque a gente não deu conta, eu precisava publicar a portaria e eu tinha que fazer com aqueles leitos que já estavam prontos, entendeu? A data que entrou e foi avaliada, se foi dia 28 de fevereiro, a gente vai pagar o mês de fevereiro. Mas eu acho que é importante fazer esse link, você pode passar para mim todas essas pendências que não entraram nesse anexo e a gente vai dar uma resposta para cada um. Tá? Adriana. Repete para a gente, Adriana, repete para a gente, repete para a gente a nota técnica, que é muito importante, até se você puder disponibilizar para mim depois para a gente compartilhar. Claro, eu mando para você. Tá bom, Adriana, está me ouvindo? Eu estou. Quem é? É a Cristina da Hospitalar. Oi, Cristina.
Cristina é a técnica da hospitalar que analisa esses processos. Por favor, Cristina. Eu queria esclarecer um pouquinho sobre o anexo 1 e o anexo 2 da portaria 373. O anexo 1, posso falar? Pode sim. Posso? Tá. No anexo 1, o que está inserido no anexo 1? O anexo 1 consta as antigas prorrogações que são referentes ao mês de janeiro. O anexo 1, então, só tem prorrogação que foi enviada ao Ministério via SAIPS e aprovada referente ao mês de janeiro. Tá? No anexo 2, o que consta no anexo 2? São solicitações novas encaminhadas desde o dia 12 de dezembro até o dia 25 de janeiro. Então, anexo 1 são as antigas prorrogações de janeiro e o anexo 2 são as solicitações novas encaminhadas a partir do dia 12 de dezembro até janeiro. O anexo 1 vai ser pago retroativo a janeiro. O anexo 2 será pago a partir de fevereiro. Agora, com relação às solicitações de prorrogação que foram inseridas no SAIPS referente a fevereiro, elas foram analisadas, nós terminamos de analisar as propostas sexta-feira, ao meio-dia. Hoje eu já preparei a minuta de portaria e já está lá no DERAC com o Josafá. Vão ser habilitados 3.965 leitos, aliás, autorizados, 3.965 leitos, tá? Ourinhos está nessa lista, que eu já olhei aqui, Santa Casa de Ourinhos, deixa eu só confirmar, Ourinhos, Santa Casa de Ourinhos, a proposta 137.660, 10 leitos. Vai sair nesse novo anexo dessa portaria que vai publicar. Eu acredito que essa portaria sai até sexta-feira, tá? No máximo no início da semana que vem. Posso aproveitar e saber da Santa Casa de Valinhos, se saiu na portaria? Eu sugiro, amigos, que a gente comunique isso, a CMB se compromete, porque tem tantas questões e o momento é tão importante para a gente poder esclarecer a todos. Se a gente começar a tratar pessoalmente, de caso a caso, a CMB se compromete com a Adriana, com a Cristiane, da gente ter essas informações, compartilhar com o Ministério e devolver para os senhores. Pode ser, meus amigos? Eu acho que a Cristina explicou bem, nada melhor do que ela, que tá desde o início nessas habilitações, né? Foi mais esclarecedora até do que eu. E eu acho, assim, obrigada, Cristina. E nada. Eu acho que, Mário, todas as pendências a gente pode concentrar, você comigo, manda para mim. A gente tem atendido sempre a CMB, os ventiladores, todos que estão chegando, a gente tem encaminhado tudo que chega para a gente tem esse link muito, muito transparente e rápido. Eu acho que é melhor do que a gente ir um a um, porque realmente a gente vai estar aí perdendo muito tempo e hoje o tempo para a gente tá bem complicado. Verdade, Adriana. Eu passo a palavra para, se todos concordarem com... Eu tenho certeza que todos estão concordando dessa forma, a CMB está à disposição. Eu passo a palavra para a nossa diretora do SUS, na CMB, doutora Kátia, para que ela faça os seus questionamentos, seus posicionamentos. E a gente tem várias perguntas, tá? Então, se a gente puder otimizar esse tempo, será muito produtivo. Vou ser bem rápida. Primeiro, aí, dar uma boa tarde a todos, agradecer a presença de todos do Ministério da Saúde, na pessoa do nosso secretário, Coronel Franco Duarte, e desejar, né, um feliz Dia aí das Mulheres para todas as nossas belíssimas e competentes mulheres que estão nessa reunião, inclusive do Ministério da Saúde aí. Eu gostaria, e eu queria ser muito enfática nisso que eu vou dizer agora, Coronel Franco Duarte, porque foi algo até que eu tenho o costume de ter muitas participações na imprensa, e numa das últimas entrevistas que eu dei, o Estado de Minas Gerais comenta, né,
que teria sido prejudicado com desabilitações que o Ministério da Saúde promoveu em relação aos leitos de UTI. O senhor traz uma informação muito relevante aqui para nós, nos seguintes termos. O que eu compreendi é: o Ministério da Saúde, até então, tem garantido o financiamento, na verdade, até para deixar claro para o senhor, esse financiamento tripartite na ponta que não acontece com a participação dos nossos municípios, tá? Hoje os hospitais têm sido obrigados a sobreviver com esse valor de R$ 1.700. Está errado isso, tá? Pois é, e outra coisa extremamente relevante e que a gente tem sofrido aqui na ponta da lança, como o senhor bem coloca, é que nem o valor dos R$ 1.600, que seria minimamente para bancar os custos fixos da disponibilidade desses leitos, tem chegado com tranquilidade para nós. Nós travamos uma guerra, eu estou dando o exemplo de Minas Gerais, mas estendo esse exemplo a todo o Brasil, porque aqui nós envolvemos a Procuradoria-Geral de Justiça, o Ministério Público Estadual, em que foram necessárias mais de 5 reuniões com o apelo enfático do nosso Procurador-Geral, adjunto institucional aqui do Ministério Público, para bater na mesa e falar: poxa, Estado de Minas Gerais, vocês não vão pagar a integralidade do que fez, vocês vão devolver o dinheiro para quem? Vocês vão devolver o recurso para o Ministério da Saúde? E muitos dos nossos hospitais passaram a pandemia em absoluta insegurança jurídica, sem saber se recurso vinha ou não. E a sua fala hoje para nós é a fala da segurança jurídica, ou seja, de que o Ministério garantiu o repasse dos recursos até então, desde que o Estado e os municípios promovessem os pedidos perante o Ministério da Saúde. Então, 2 sugestões. Primeiro, que eu acho que a gente tem que ter total transparência nessa questão dos encaminhamentos pelos nossos gestores estaduais ou municipais. Porque o aconselhamento, o meu presidente está aí, eu acho que ele não vai discordar de mim, é que nós vamos começar a tomar providências em face de estados e municípios que, desculpem a expressão, nos enrolam. Falam que estão encaminhando os nossos pedidos adiante e não encaminham e nos deixam aí à mercê do acaso. Além disso, secretário, já foi dito que nós temos uma nota técnica 38, né, 2021, pela Adriana, mas assim, eu queria pedir encarecidamente, porque nós precisamos garantir a efetividade desses recursos que foram destinados pelo Ministério da Saúde. A gente vê a imprensa buzinando bastante, falando bastante, mas, assim, de fato, quem injetou recursos em meio à pandemia para gerar sustentabilidade no segmento hospitalar foi o Ministério da Saúde. E o que está acontecendo? Na medida em que a gente não tem essas informações às claras, escancaradas no documento oficial do Ministério da Saúde, vocês estão deixando recursos parados nos fundos estaduais de saúde. Nós estamos consultando aqui os recursos de vários fundos de saúde e tem muita grana parada, nossa, que o Ministério destinou para nós. E olha que esses gestores nem fazem a coparticipação no financiamento tripartite, são meros repassadores e não executores da política pública. Só desculpa até esse modo enfático, mas é porque nós precisamos de vocês para que essa informação seja colocado num quadro, né? Assim, um certificado de todo tamanho, desculpem até a maneira enfática, repito, mas que o recurso é por disponibilidade, muito parecido com a lógica dos incentivos de rede, que não está vinculado a pagamento por produção. Meu Deus do céu, né? O que falta para esses gestores estaduais e municipais compreenderem isso? E assim, se a gente tem, secretário, esse documento oficial, claríssimo do Ministério da Saúde, nós conseguimos tomar providência aqui na ponta, em face dos estados e dos municípios. Nós temos que encerrar com esse ciclo de desinformação que só prejudica os nossos hospitais, quando o senhor, em todas as reuniões que o senhor faz conosco, o senhor é muito claro, o senhor é muito transparente, o senhor não tem meias palavras. Então, coloque isso no papel, mas assim, escancarado para a gente agir aqui na ponta. Por favor. Eu não sabia que a situação de Minas Gerais estava nesse nível, mas exatamente, não é só Minas, né? Outros estados. Eu verifiquei. É isso, coronel. A nossa diretora do SUS, ela falou exemplificando Minas, mas são todos os estados brasileiros. Nossos hospitais sofrem em todos os estados. E o senhor sabe que isso, de fato, ocorre, porque ocorreu com tantos recursos que é passado e não chega na ponta. Inclusive,
o recurso do ano passado, teve que ter a intervenção do Ministério para chegar, de fato, na ponta dos hospitais, para chegar, de fato, a quem atende os pacientes que estão aí de Covid na alta complexidade, que são nossos hospitais filantrópicos e Santas Casas. Pois não, desculpa interromper, coronel. Mas eu vou oficiar o CONAS e o CONAS-EMS, vou oficiar os dois direto, e também eu vou entrar com ofício circular para orientar, né, os secretários. É inadmissível o que eu estou escutando. A política para o enfrentamento da pandemia é que eu tenha disponibilidade de leitos. Independente se ele, entendeu, está sendo ocupado ou não, eu tenho que fomentar a disponibilidade. Porque a qualquer momento aquele estado, além de estar recebendo a população em loco, ele poderá receber outros pacientes de outros estados. Isso aí está totalmente fora. Pelo contrário, hoje eu quero transferir os pacientes de Rio Branco, do Acre, e eu estou tendo que pedir, pelo amor de Deus, né, a outros estados para poder receber, porque eu sei da dificuldade dessa oscilação aí da curva em relação ao mês de março, e realmente está com uma... Hoje, mês de março, está totalmente diferente do mês de janeiro. Mês de janeiro, a gente só viveu o Amazonas. Mas o mês de março, eu estou vivendo o país quase como um todo. Todavia, eu preciso ajudar o pessoal de Rio Branco, que tem, né, uma dificuldade muito maior do que a região sudeste, do que a região sul, por exemplo, para o enfrentamento. Então, eu estou com essa dificuldade de receber os pacientes, mas eu estou tentando achar uma saída para a cidade, para o estado do Acre, e eu me comprometi, né, de tentarmos acharmos leitos. Aí eu fico até assustado que realmente com essa política dada pelos gestores na ponta da linha, não facilite nada, né, os hospitais filantrópicos estarem com o leito aberto. Porque se eles não estão sendo financiados, a matemática não fecha. Não fecha. Isso dificulta o acesso à saúde. Tá? Eu vou fazer esses ofícios circulares e eu vou querer resultado. Tá? Então, a portaria, bem como ano passado houve um pagamento antecipado, a lógica é que o leito esteja disponível a qualquer momento para ser ocupado. Porque o vírus, ele é veloz. Não tem como, não dá tempo para você chegar, vou abrir. Não, meu amigo, tem que estar aberto, tem que estar acessível. Até agora, veja bem, eu não entendi por que esses contratos não foram revisados e alinhados à política de saúde vigente. Porque, na minha visão, né, se não tiver esse alinhamento, indiretamente, né, eles estão matando gente, indiretamente. Não tem como você manter 30 leitos de UTI no hospital filantrópico se não tiver o financiamento. Como é que você vai manter o recurso humano? Agora, se você está pagando só por produto, está totalmente desalinhado. E aí, naquele momento que aquele estado precisa que o hospital abra o leito, como é que o cara vai abrir de uma hora para outra, como eu vi acontecendo em alguns estados? Tem toda a dificuldade. A intenção do Ministério da Saúde não é essa. É que todo mundo abra o máximo possível para que a gente possa salvar o maior número de vidas. Pessoal, o mínimo que o Ministério da Saúde tem que fazer é dar acesso à assistência. Né? O que aconteceu com o Amazonas é uma coisa diferenciada, que faltou oxigênio, e aí nós tivemos que fazer realmente aquelas remoções, né? Muitas remoções ao mesmo tempo. Mas, em relação a outros estados e municípios, temos condições de estar preparados, como eu bem iniciei a reunião, e poder acolher esses pacientes. Tá? Eu não sei por quê, mas eu vou fazer um ofício circular para CONAS, CONAS-EMS e deixar bem claro
que a portaria, bem como a portaria do ano passado, não fez vinculação nenhuma à produção do hospital. Eu não entendi por que e vou deixar bem claro, que os contratos deverão estar alinhados à política de saúde para o enfrentamento da pandemia. Inclusive, só complementando aqui o secretário, quando a gente publica, quando sai a publicação na portaria, ele vai com o estabelecimento e o valor que tem que ser repassado. Então, nós repassamos o recurso já com o estabelecimento e o valor que tem que ser repassado para o gestor da ponta, para os estabelecimentos. Sabe o que a gente escuta aqui na ponta? Que o recurso pertence ao teto MAC do estado ou do município e que, não obstante a rubrica em nome do hospital, que o gestor tem total autonomia para fazer do recurso que ele bem entender. Nosso vice-presidente Flaviano. Aqui, viu, doutora Kátia, aqui no Ceará, nós tivemos um hospital aqui que, inclusive, a nossa diretora, ela, após uma audiência pública com a promotora de saúde do estado, a procuradora de saúde do município, após uma audiência, a secretária de saúde disse que não ia repassar, depois de 3 meses, o hospital com todos os leitos de UTI Covid, atender de 100% todos os pacientes da região, e simplesmente o hospital não recebeu nenhum recurso da portaria de habilitação. E essa diretora está hoje há 30 dias na UTI entre a vida e a morte. O nome dela é Edeis Ataliba. Vamos respeitar, né, presidente? Porque a gente vai ter que suspender uma série de questões por falta do tempo, né? Só o Flaviano. Flaviano, e acho que tem mais 2 questões que foram as primeiras que foram feitas, presidente, que a gente precisa respeitar a ordem aqui, por favor, e depois a gente conclui. Franco Flaviano, vice-presidente do CMB, presidente da Federação do Paraná. Eu só queria ressaltar a importância da CMB estar sentado junto com o Ministério nas conversas com CONAS e CONASEMES, porque só assim o Ministério vai entender o que as Santas Casas estão passando em alguns estados, em alguns municípios. Porque muitas vezes o próprio CONAS e o próprio CONASEMES, eles têm uma visão geral, mas eles não sabem o que está acontecendo lá na ponta, porque cada cidade, cada estado é um universo diferente do que a gente acha que está acontecendo. E a gente está vivenciando na prática ali, e se a gente estiver sentado junto no comitê de crise do Ministério, a gente com certeza vai agregar muito. E eu gostaria somente de chamar a atenção da situação dos anestésicos, que novamente começa a ficar crítica em todo o país. Tá? A gente já tem dificuldade de comprar os anestésicos e relaxantes neuromusculares. A indústria está entregando pela média histórica não vai resolver. Eu estou falando aqui sem conhecimento dos outros estados, mas no Paraná hoje nós estamos com 1.000 pessoas aguardando leito para Covid, 500 desses só de UTI, e a gente está com dificuldade. Então, eu não estou pedindo uma intervenção, amanhã nós devemos ter uma reunião com o representante aqui do principal laboratório, mas a gente vai passar por sufoco de novo com anestésicos e relaxantes neuromusculares. Eu queria que o Ministério tomasse ciência, pois essa demanda aumentou não só aqui, aumentou em todos os estados. E a indústria, eu acredito que está com produção máxima, mas pelo menos aqui não está chegando, e eu acredito que a realidade esteja aí pelo sinal que todos estão fazendo, que essa dificuldade está de modo geral. Um abraço. Doutor, cadê o Flaviano, né? Flaviano, eu tive no Paraná e eu queria enaltecer o que eu vi na cidade de Cascavel, né? Eu visitei, mas eu queria fazer, abre aspas, um elogio pela qualidade do recurso humano que vocês têm no Paraná, tá ok? E olha que eu viajo praticamente todos os estados, mas em termos de qualidade, isso aí é um trabalho de vocês todos, tá? É um trabalho de toda a rede, em enaltecer, não estou falando sobre gestão, estou falando da qualidade do recurso humano, que eu sou chato, eu pergunto, eu não deixo o gestor falar, eu quero que o profissional de saúde fale comigo, e vocês estão muito bem preparados em relação ao recurso humano. Agora, respondendo a sua pergunta,
Relação a medicamentos, nós estamos reunidos de novo, a indústria, né? Já multamos para mais de 50 indústrias, tá? Empresas, com essa medicação de intubação orotraqueal, que ele só obedece com a multa. Quando a multa bate, a coisa funciona. De qualquer maneira, é importante esse teu alerta. Antes, você deve ir lá na página da Anvisa, tem lá. Se por acaso o problema com o Paraná for sobrepreço, pode fazer a denúncia ali na Anvisa, que isso me facilita muito, porque meu canal direto é com a Anvisa. E também no site da Anvisa, tem lá, que nós deixamos para vocês, eu tenho acesso a outros tipos de dados, mas para vocês tem a quantidade dessa medicação espalhada pelo Brasil. Exemplo, Minas Gerais tem bastante estoque. Foi um estado que muito se preparou. Todavia, está preso, às vezes, no distribuidor. Então, semanalmente, a gente fala assim, medicação está lá na cidade tal do estado de Minas Gerais. Esse painel de BI que está na Anvisa facilita muito a guerra dos senhores e até mesmo para denunciar. Então, por que o meu estado está sofrendo tanto se por acaso todos os distribuidores lá do Atracúrio está lá em Minas Gerais e não quer vender para o estado do Paraná? Se vocês puderem fazer esse tipo de denúncia, facilita a minha ação, que eu vou direto. Eu pego lá o painel da denúncia da Anvisa, reúno a indústria, reúno os distribuidores e vou perguntar. E, geralmente, eu chamo o Ministério Público Federal para conversa, porque isso não pode acontecer. Flaviano, eu reuni ontem o presidente da Sindus Pharma, né, que é o Sindicato das Indústrias. O nosso país é um dos maiores produtores mundiais dessas medicações. Não pode, né, em nenhum momento acontecer, né, o que é chamado desabastecimento. A gente pode muito bem não ter estoque, mas desabastecer a rede, eu já falei para eles que é impossível com uma produção dessa. Agora, o que está acontecendo? Talvez a logística da empresa ela pode estar com deficiência. E a minha reunião amanhã é essa. Se por acaso eu tiver que pegar um avião nosso, da Força Aérea Brasileira, e levar uma quantidade, né, mais agressiva para a região sul, eu irei levar, mas o que não pode acontecer é ter um desabastecimento da rede. Mas eu só posso fazer isso com a ajuda de vocês. O hospital não está recebendo, não está conseguindo comprar, né? E essa articulação tem que ser traçada, e se vocês puderem entrar no site da Anvisa e fazer determinadas denúncias, eu tenho duas ações rápidas, que é tentar fazer essa logística, né, que eu chamo de ação rápida, e também multar determinados distribuidores que não estão atendendo ao pleito dos senhores, que não há motivo, tá? Não pela produção que nós temos no país e pela, né, o que nós fizemos de estimativa máxima desse consumo dessa medicação, não há motivo para que a gente passe aí, né, um aperto. Eu só quero o seguinte, Flaviano, que é importante. Olha o que eu fiz lá foi na cidade de... foi em Cascavel mesmo. Cadê Cascavel, no Paraná? Flaviano, tua área aí, viu, Flaviano? Estava lá com o secretário Beto Preto. A comitiva foi para um lugar, eu fui para o outro. Eu fui lá para a UPA. Chegou na UPA, não tinha o rocurônio. Chegou na UPA, secretário, olha, estamos sem rocurônio, recurso humano espetacular na UPA. Secretário, não tem ventilador. O que eu fiz? Saí, qual é seu hospital de retaguarda? O hospital de retaguarda aqui, o mais usado é o universitário. O que eu fiz? Saí da UPA, foi aonde? No hospital universitário. Chegou lá no hospital universitário, Flaviano, pasmem, tinha estoque de rocurônio e nem saída para o rocurônio tinha, porque a equipe de UTI gostava de usar o Cesatracúrio, gostava de usar
outro tipo de neurobloqueador. E aí, o que eu fiz? Naquela mesma noite, né, pode ver que eu cheguei tarde, a UPA já estava com rocurônio. Ou seja, questão de 500 metros, se a gente falar assim, a UPA tem sem rocurônio, mas, gente, o outro hospital está com estoque absurdo. Então, isso tem que acontecer, essa integração nossa tem que existir, pessoal. A outra coisa, ventilador. Cheguei lá no hospital universitário, cheio de ventilador de backup. Isso é luxo, hein? Peguei os ventiladores de backup e entreguei para a UPA. Reserva técnica. Isso não pode ter, Flávio. Entendeu? Isso, gente, como é que você está me falando que tem, né, pacientes na fila e determinados hospitais com reserva técnica? Gente, cede ventilador. Falei para eles, daqui a pouco chega mais ventilador para vocês, mas isso é luxo. Reserva técnica é luxo. Um ventilador salva a vida. E com o recurso humano que o Paraná tem, não vai salvar uma, não, vai salvar milhares de vidas. É isso que eu estou pedindo para vocês também. Se Maomé não vai à montanha, a montanha tem que ir a Maomé. E vários hospitais, várias UPAs, elas possuem determinadas medicações que para alguns estão faltando, mas para aquele momento, para aquela semana, vai solucionar o problema. Então, eu estou falando que foi um dia que eu tive em Cascavel e que eu, praticamente, determinei ali, ó, hospital, você vai ceder hoje à noite isso aí. E naquele dia, rapaz, fiquei todo feliz. O hospital falou assim, ô secretário, faltou comunicação. Que ventilador nós temos e medicação nós temos. E aí aquela UPA, que até o ministro visitou, ela aquela noite não passou mais sufoco em relação à intubação dos pacientes. Então, esse tipo de ação tem que ser feita, que é a integração do público, do privado, tudo. Nesse momento da guerra, vale tudo. E o mais importante é estar todo mundo do mesmo lado. Porque eu não posso escutar, é isso. Ah, minha UPA não tem. Vem cá, tu pediu ajuda ao hospital do lado? Aí chegou lá, não, pedi ajuda para o município. Meu amigo, tu tem que pedir ajuda, inclusive para Deus. Reza todo dia para que você possa, no dia seguinte, estar de bem com a tua saúde para atender mais um paciente. Então, tu tem que pedir ajuda para todo mundo. Esquece quem você é subordinado. Você tem que viver uma guerra. E na guerra, meu amigo, não tem nada. Tu tem que pedir ajuda para sobreviver. E eu acho que isso está faltando. Entendeu o que eu estou falando? Secretário, eu estou contratual. Não. Vai pedir ajuda a quem vocês puderem para que a gente possa auxiliar. Se eu for pensar assim, né, Mirocles? Concordo. Não posso passar ventilador para os hospitais filantrópicos. Mas qual é o motivo? É o quê? Qual é o fundamento de não passar o ventilador? É para não abrir lei? Então, se a gente for pensar nesse momento de pandemia, que é histórica, o mundo todo está apoiando para essa pandemia. Nós temos que estar unidos e voltados para isso aí. Então, determinados equilíbrios da rede, eu estou dando exemplo aqui de Cascavel, nós podemos juntos equalizar essa demanda. E não tem essa frescura aqui, eu sou filantrópica, eu sou público, eu sou privado. Temos que todo mundo dar as mãos e ajudarmos uns aos outros. Porque o que estamos tratando disso é de vida. É de vida que estamos tratando. Ok. Muito bem. Mário, só para que o coronel já tem um horário, para a gente finalizar nas últimas perguntas, agradecendo mais uma vez ao coronel, agradecendo mais uma vez a Adriana Teixeira. Por favor, Mário. Perfeito, presidente. A última questão a gente vai deixar depois para resolver com a Adriana as pendências que tem aqui no grupo, tá bom, Adriana? Espero continuar contando contigo aí para esclarecermos essas pendências aí e dizer que o bombardeio de questões aqui representa o quanto o setor filantrópico deseja dialogar cada vez mais com o Ministério da Saúde. Mas a pergunta que, para a gente fechar,
os hospitais que têm leitos de UTI convencionais, que entendem o momento e a oportunidade de ofertar estes leitos para a UTI COVID, se o procedimento para que isso aconteça é o mesmo que está descrito na portaria, e se os recursos de enfermaria COVID, que estão desde o início de pandemia em algumas instituições sem recebimento, como que o Ministério enxerga a situação dos leitos de enfermaria COVID que ainda não tiveram seus recebimentos. E, por fim, se os valores, se existe alguma possibilidade dos valores que hoje remuneram uma unidade de UTI COVID, podem vir a ser adotados pelo Ministério da Saúde para remunerar os leitos de uma UTI convencional em função dos custos que há anos os nossos hospitais suportam em decorrência do que se remunera na tabela do SUS. Eu só queria que tu repetisse o início. Veio a enfermarias COVID, que é mais? Antes foi o quê? Qual foi a outra pergunta? Antes, coronel, os hospitais que têm leitos de UTI convencional e que desejam ofertar essas estruturas para COVID, se isso é possível e se é simplesmente seguir o ritual da portaria 373 ou algum outro cuidado precisa ser tomado em relação a esse processo. Enfermaria COVID. E a última pergunta? E a última pergunta é se o Ministério da Saúde vê a possibilidade de remunerar os leitos de UTI convencional nos mesmos valores que hoje vem remunerando os leitos de UTI COVID, pelos custos que há anos esses hospitais suportam em relação ao que se remunera de R$ 476 pela tabela SUS. A tua pergunta é boa, hein? Mas vamos lá, vamos bater todas. Enfermaria COVID, né? Todos esses leitos de enfermaria clínicos, eles foram, inclusive, uma portaria da SES, criando a nomenclatura de leitos clínicos COVID, né? Que tem lá a nomenclatura correta. E que, na portaria dos 13 bilhões, a tal da portaria 1666, né? Nós deixamos bem claro que esses leitos eles iam ser pagos antecipadamente e que o gestor tinha que cobrar, né, a tal da produtividade dos mesmos. E eu queria falar até isso para os senhores, que a produtividade desses leitos no ano de 2020 foi até muito baixa. Mas, todavia, numa reunião recente com o DERAC e os gestores da ponta da linha, se por acaso o Estado não tivesse recurso para repassar a ocupação de leitos de enfermaria COVID, que solicitassem mais recursos. E aí os estados, né, na última reunião, ficou um silêncio rádio, porque nós passamos, naquela portaria 166, 13 bilhões, né, e uma das pautas dos 13 bilhões era justamente os leitos de enfermaria COVID, que, se eu não me engano, a cada 5 dias de ocupação era R$ 1.500, não é isso? R$ 1.500 a cada 5 dias de ocupação. Então, tem dinheiro sobrando, né? E os estados eles ficaram calados, por quê? Se por acaso também quisessem devolver o dinheiro, podem devolver. Mas eu não sei por quê. Aí é outra pergunta, por que esse dinheiro não chegou para vocês? Eu já até anotei aí, né, em relação ao... Se por acaso vocês têm leitos de enfermaria COVID e o Estado não repassou, né, é um absurdo, porque está bem claro que dos 13 bilhões espalhados aí pelos estados, né, e municípios, eram para justamente atentar para os leitos de enfermaria COVID. Bom, UTI convencional e a transformação no KNES.
vou deixar bem claro para vocês que esse critério de troca de leitos de UTI convencional para o leito de UTI COVID é critério do gestor. Exemplo, a doutora Fátima está no hospital dela. Ela quer transformar meus 10 leitos de convencional em 10 leitos de UTI. Conversando com o gestor, ele vai lá e troca no Kines, ao mesmo tempo lança no SAIPS e, com certeza, esses leitos, né, serão pagos. Não tenho dúvida nenhuma. Essa flexibilidade é interessante sempre comunicar ao Ministério da Saúde. Por quê? Porque senão eu vou acabar financiando duplamente, né? Então, porque quando eu habilito o leito convencional, ele incorpora ao teto MAC, né? Vocês sabem disso. Então, eu solicito que, além da troca pelo Kines, né, o gestor da ponta da linha alerte ao Ministério da Saúde para que não haja o duplo financiamento. Se Deus quiser, né, o Miracle está rindo, né? Será que vai acontecer isso, Miracle? E só complementando aqui o secretário, esses leitos, eles... Isso é uma pauta, viu, coronel? Desculpe. Quando ele deixa de ser Covid, tem que nos avisar para que a gente volte no sistema, porque senão ele vai perder a habilitação dele como leito normal, tá? Então, assim, se for fazer a troca, a gente precisa ser comunicado para que a gente possa dar um pause no sistema, vai suspender temporariamente, ele vai entrar como Covid, e quando ele deixar de ser Covid, ele vai voltar para ser o leito normal. E aí não precisa de uma nova habilitação, a gente starta ele novamente como leito normal. Perfeito, Adriano. E a pergunta dos custos, né, que hoje nós estamos pagando 1.600 a diária, nós tínhamos um projeto que não era ainda 1.600, mas como nivelar todos os leitos, né, de UTI para R$800. Então, nós temos vários tipos de leitos de UTI, todos iam ser R$800, dá um impacto financeiro bem, eu chamo de agressivo. Todavia, isso aí ia dar uma flexibilidade maior para o gestor no contrato dos senhores, porque realmente esse valor de R$400, né, ia muito bem ser otimizado da realidade do custo, porque eu ia pagar todo tipo de leito R$800. Isso aí foi um estudo feito, nós temos ainda o estudo, todavia, não tem o orçamento de lastro para financiar isso esse ano, por causa que nem a lei do orçamento anual foi aprovada, a LOA. Então, mas eu quero deixar bem claro para a confederação que há um estudo de simplesmente unificar o valor. Tanto os leitos de porta aberta, né, a gente chama de leitos de UTI de porta aberta da rede de urgência e emergência, quanto os leitos de UTI, eles iriam ter o mesmo valor de R$800. Isso aí a gente ia fomentar, né, tratar todo mundo com uma realidade mais justa, né, porque o custo de um leito de UTI é bem alto, e a gente sabe que o valor, né, o maior valor agregado ao custo do leito é o profissional, tá? O profissional é que custa mais caro para manter esses leitos de UTI todo pelo país. Respondi mais ou menos a pergunta? Sim, coronel. E para encerrar, eu queria só aqui, coronel, primeiro dizer ao senhor que tivemos aí repito, com mais de 50 instituições das maiores santas casas sociais filantrópicas do país, tivemos com 17 federações, do qual amanhã, com certeza, elas irão reunir todos os seus hospitais, de torno de 1.000 e poucos hospitais, que vão ter as informações, todas elas, de imediato. Já comprovamos isso e mostramos ao Ministério o poder de mobilização nossa e o poder de mobilização para ajudar o Ministério da Saúde. Também, coronel, mais uma vez, fica claro, né,
a dificuldade que nós temos, certo, com os gestores municipais e estaduais. Os recursos oriundos do Ministério da Saúde para chegar na ponta de uma forma efetiva é muito difícil. Ficou comprovadamente mais uma vez isso. Espero que saia uma ação ao Ministério para que esse recurso, não só de Covid, mas como todos os recursos outros, cheguem realmente na ponta aos hospitais filantrópicos. E queria só dizer ao senhor que fomos, semana passada, foi muito bem representado o Ministério através da Adriana Lustosa, representando o Ministério da Saúde, na frente parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. E daí o Antônio Brito provocou, certo, ao líder do governo, o deputado Ricardo, para que viesse a ter uma reunião conjunta, certo, com o Ministério da Saúde, com o Parlamento, com a CNB. Então, deve estar chegando aí ao Ministério da Saúde esse convite, tá, que eu espero, certo, ser um momento oportuno para que nós possamos discutir, de fato, certo, as necessidades da rede de saúde filantrópicas, das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, no Parlamento, para mudança de leis, para conseguir viabilizar em termos de orçamento e ter também, certo, uma resposta do Ministério da Saúde a tantas pendências que existem hoje, como também sabemos as dificuldades que vamos ter até o final do ano. Então, é um momento de nós estarmos, repito, com o Parlamento brasileiro, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Governo, para ter aí uma ação efetiva. E eu sei a acessibilidade do senhor, eu sei a acessibilidade do Ministério da Saúde, mas, como eu disse aqui, por ser tripartite, por nós nunca conseguirmos estar efetivamente nessa ação tripartite, essas ações muitas vezes não chegam nos nossos hospitais filantrópicos. Eu quero aqui mais uma vez agradecer e esperar essa pauta, coronel, com o senhor, com o demais secretário, para que nós possamos dar aí boas notícias à rede de hospitais filantrópicos. Muito obrigado mais uma vez e devolvo a palavra para o senhor para fazer o encerramento dessa reunião. Mais uma vez, Adriana, Teixeira, você foi fundamental aí nessa ação. Muito obrigado. O Mário vai ficar em contato com você, porque as demandas foram muitas, e demandas de cada instituição, que nós teremos aí resposta durante essa semana toda. Obrigado aí, Jodival, pela presença também. E, coronel, a palavra é sua. Eu já estou levando, eu vou ligar agora para o secretário executivo, para amanhã vocês serem convidados, né? A CMB ser convidados para o nosso gabinete de crise às 15h30. E aí vocês entram como convidados nossos, e aí vocês vão participar realmente de tomadas de decisão do gabinete de crise. Eu estou levando a situação para o secretário Elson, acho que ele não vai ter contratempo, e aí vocês possam fazer essa agenda rotineiramente nos nossos gabinetes de crise. E aí vocês vão levar esses assuntos, né, e vão estar diante de todos os secretários nacionais, que nesse gabinete de crise vocês podem tratar aí em diversos assuntos, não só da SAES, mas com todos os secretários. E até entrar também como um auxílio, né, como notórios saberes da área, também para ajudar as diversas secretarias, né? Então, não é só a minha secretaria, mas como todas. Eu vou passar isso para o secretário executivo. Logo em seguida, vou pedir para a minha cerimonial entrar em contato com os senhores para estender o convite. Tá ok? Ok. E eu gostaria de, mais uma vez, em nome do ministro Eduardo Pazuello, agradecer a atenção de todas e que os senhores possam ser os polos irradiadores do nosso conhecimento, da intenção da política, da portaria, né, e que continuamos nessa luta, que não é fácil. Eu queria passar para os senhores que, né, é um vírus, que eu posso dizer, um vírus muito inteligente, que as variantes dele realmente dão muito trabalho para o mundo, não é só para o Brasil, e que eu acredito muito no poder da nossa medicina, no poder dos nossos profissionais e no poder dos nossos gestores. Acredito muito na política do SUS. E outra situação importante para os senhores, a nossa autarquia, né, a Agência Nacional da Saúde Suplementar, também está se aproximando muito do Ministério da Saúde, para que a gente se aproxime ainda mais do setor privado
que ele, nesse enfrentamento da pandemia, ele estava muito isolado. E nessa segunda fase, nós estamos trazendo as operadoras de saúde para que também façam parte dessa política, que é muito importante ter um alinhamento fundamental e usarmos toda a força do nosso SUS, inclusive da nossa saúde, né, suplementar. Então, eles estavam muito isolados, chamamos a ANS já topou, e que a gente possa, né, unindo a nossa força, né, a força do SUS, a força de como todo, da rede filantrópica, da rede privada, da rede pública, a gente possa estar alinhado. Que às vezes não me interessa, né, que o colapso da rede privada, porque aquele paciente vai colapsar a minha rede do hospital filantrópico, ou também vai colapsar a minha rede do hospital público. Então, todo mundo tem que estar alinhado e que essa ajuda tem que ser integrada e racional. E a gente, se Deus quiser, vamos sair dessa. E eu gostei muito das palavras da rede, né, da rede particular, que ela também quer ombro a ombro com a nossa rede, né, que está sempre presente no país como um todo. Eu queria agradecer vocês, né, do bravo, que eu diria, né, da brava liderança aí sob o comando do Mirocles, e que a importância dos senhores passarem, né, a intenção do nosso ministério, a intenção da nossa política de saúde, e que isso aí irradie positivamente lá na ponta da linha, para que a gente possa sair nesse final de pandemia vencedores, não só, né, em relação a salvar vidas como um todo, mas também que o nosso país cresça e ocupe um lugar tão merecido que deve ocupar. Então, eu me preocupo muito com o futuro do nosso país como um todo, porque salvar vidas faz parte do nosso Estado, mas manter o nosso país no lugar que merece faz parte da nossa missão. Que os senhores fiquem com Deus e que Deus ilumine vossos caminhos. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.